E hoje então a gente vai falar sobre a história da fisioterapia. Existem relatos desde a antiguidade aí de recursos que hoje são utilizados por fisioterapeutas, sendo utilizados antigamente para tratar doenças. Para vocês terem uma ideia, antigamente eles usavam peixes elétricos vivos para tratar algumas dores, dor de cabeça, dores de artrites. Então já era um indício da eletroterapia, um recurso que hoje é utilizado pelos fisioterapeutas, sendo usado na antiguidade para ajudar no tratamento de doenças. Os gregos também usavam recursos como calor e frio, banhos, massagens, movimentos específicos do corpo para ajudar a tratar as doenças. E todos esses recursos são hoje utilizados pela fisioterapia. A crioterapia utilizando o gelo, a hidroterapia usando as propriedades da água, a cinesioterapia utilizando os movimentos do corpo, os recursos terapêuticos manuais com as massagens. Então, esses recursos, essas técnicas da fisioterapia já eram utilizadas desde antigamente, mesmo que de uma maneira bem rudimentar. E eu comentei dos gregos, mas isso acontecia não somente na Grécia. Existem relatos aí próximo de 1700 a.C. de que um imperador chinês usava aí exercícios respiratórios combinados com movimentos do corpo para ajudar a tratar desconfortos respiratórios vindos aí de gripes e resfriados. Durante o Império Romano, Galeno, que foi um grande anatomista, deixou registrado que ele conseguiu corrigir a deformidade no tórax de um rapaz utilizando uma espécie de ginástica do tronco e dos pulmões. Agora, com a queda do Império Romano na Idade Média, houve aí um grande atraso das ciências no geral, e isso incluindo as ciências médicas. Isso porque a doença passou a ser tratada como algo relacionado à atuação divina. E a Igreja Católica, ela considerava o corpo como sendo algo inferior, algo que a gente não devia se preocupar, a gente devia se preocupar somente com a alma. Foi durante o Renascimento que a ciência voltou a se desenvolver, porque o próprio desenvolvimento das artes que aconteceu aí nessa época ajudou a trazer aí a imagem do corpo humano como sendo algo belo. E os estudos voltados para o corpo humano voltaram a acontecer. E aí, em 1569, um cara chamado Jerônimos Mercurialis publicou um livro chamado A Arte da Ginástica, onde ele falava a importância da realização de exercícios físicos não só para o tratamento de doenças, mas também para a manutenção da saúde. A partir daí, então, começa aí uma preocupação com a medicina preventiva ou a promoção da saúde. Um pouco depois, com a Revolução Industrial e a questão lá das linhas de produção nas fábricas, onde os trabalhadores tinham que realizar tarefas muito específicas por longos períodos de tempo, começou a ocorrer aí uma série de lesões relacionadas a esses movimentos repetitivos, fora a ocorrência de acidentes de trabalho. Começou aí então a existir a necessidade de formas de tratar esses funcionários para que eles conseguissem voltar para o trabalho o mais rápido possível. E a partir daí foram sendo criados locais de tratamento para atender problemas específicos da população, e a medicina foi definindo aí progressivamente especializações para lidar com esses problemas específicos que iam surgindo. E aí então as primeiras escolas de fisioterapia surgiram na Alemanha entre os anos aí de 1902 e 1918. Fora isso, com as duas guerras mundiais e aí todos os feridos e mutilados dessa época, houve aí um maior incentivo para a criação de centros aí, de espaços para recuperação e reabilitação e para a formação também de profissionais capacitados para atuar nesses espaços. Em 1948, foi criada a Confederação Mundial de Fisioterapia em Londres, ligada à OMS, Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da fisioterapia no mundo. E no Brasil, como se deu aí a chegada da fisioterapia aqui no nosso país? A gente começa com a vinda da família real aí em 1808. Junto com a família real vieram então os recursos aí de diversas áreas para servir a elite portuguesa. Surgem então as primeiras escolas de ensino médico,
aqui no país. E aí, então, desde o século XIX, os recursos hoje utilizados pela fisioterapia eram usados pelos próprios médicos. Existem relatos aí da criação de centros de hidroterapia e de eletroterapia no Rio de Janeiro entre 1879 e 1883. Em 1919, o professor da USP, Rafael de Barros, criou o Departamento de Eletroterapia Médica, e alguns autores consideram como sendo aí o início da fisioterapia no Brasil. 10 anos depois, em 1929, o médico Valdo Rolim instalou o serviço de fisioterapia na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. E foi esse mesmo médico que, em 1951, planejou o primeiro curso de fisioterapia, que na época era um curso de ensino técnico. E nessa época, nas décadas aí de 40, 50, a gente teve dois eventos importantes que contribuíram para o desenvolvimento da fisioterapia no Brasil. A gente teve a Segunda Guerra Mundial e as epidemias de poliomielite. Como na Segunda Guerra Mundial a gente teve um envolvimento direto aí do Brasil com soldados sendo enviados para combater aí na guerra, surgiu a necessidade de se criar então centros de reabilitação para ajudar a recuperar aqueles soldados que voltavam com sequelas da guerra. Fora isso, as epidemias de poliomielite contribuíram aí para a fisioterapia ganhar um papel importante na reabilitação de pessoas que ficavam com sequelas da doença. E aí surge então a necessidade de ter mais profissionais que tivessem conhecimento dessas técnicas de reabilitação que até então eram utilizadas somente pelos médicos, que eram chamados de médicos de reabilitação. E aí então, em 1951, foi realizado o primeiro curso de fisioterapia no Brasil, que era um curso técnico com duração de 1 ano na USP. O curso era acessível para pessoas com o 2º grau completo e era ministrado por médicos, ganhando o nome de Rafael de Barros e formando os primeiros fisioterapistas, o nome aí em que essas pessoas eram chamadas naquela época. Em 1958, alguns médicos, incluindo o professor Godoy Moreira, negociaram com algumas associações internacionais como a Organização Mundial de Saúde e a Confederação Mundial de Fisioterapia, para criar o Instituto Nacional de Reabilitação na USP, onde foram formados os primeiros fisioterapeutas com nível superior. No ano seguinte, em 59, a primeira entidade de classe da fisioterapia foi criada em São Paulo, a Associação dos Fisioterapeutas do Estado de São Paulo, que foi super importante para o reconhecimento da profissão. Mas nessa época a fisioterapia ainda era dependente do médico. O fisioterapeuta não podia traçar aí um plano de tratamento, ele só podia fazer aquilo que o médico mandava. E foi só 10 anos mais tarde, em 1969, na época da ditadura militar, em que a profissão da fisioterapia foi reconhecida. E a junta militar que governava o país aí na época assinou o projeto de lei que reconhecia a profissão. A partir daí, então, o fisioterapeuta foi reconhecido como um profissional de nível superior com a atuação no diagnóstico, prescrição e tratamento. E apesar da fisioterapia ter começado aí com foco só na reabilitação, com foco na doença, a profissão foi se desenvolvendo e amadurecendo ao longo do tempo, sendo que hoje ela é uma profissão que leva em consideração a saúde como um todo. E o fisioterapeuta deixou de atuar somente como um profissional da reabilitação e passou a atuar na promoção, na prevenção, no desenvolvimento, no tratamento e também na recuperação da saúde. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer algumas informações importantes a respeito da história da fisioterapia. Eu, particularmente, acho uma profissão maravilhosa e extremamente recompensadora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e deixe seu comentário também falando se você já é um fisioterapeuta formado, se você está cursando a faculdade de fisioterapia e em qual ano você está. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.